Boa tarde. Hoje, 10 de julho de 2021, nós tivemos agora um psicodrama público de São Paulo, que agora é online, com o tema Clarices, Medo de Quê? A direção foi da Cláudia Fernandes, com toda a equipe de dramaturgia que atua junto com ela frequentemente e que fazem um trabalho para além do psicodrama, porque tem essa dramaturgia toda que não é só um aquecimento. Acontece desde o início do psicodrama, em que elas vão trazendo os personagens, isso vai se refletindo durante e depois, né? É claro. Aí eu vou começar perguntando assim para vocês, como vocês se sentiram, se para vocês foi um ambiente onírico, como foi para mim, que para mim pareceu assim um ambiente onírico porque tinha um fundo musical e tinha como que recitando, né? Algumas de vocês como que recitaram falas, trechos, né, escritos da Clarice Lispector. Então, eu gostaria que vocês falassem para mim se isso vale para todo mundo, se é uma impressão só do ambiente onírico. Como é que foi essa apresentação? Olá, obrigada. Hoje eu fui um ego corporal só, eu não pude estar com elas nos últimos ensaios. Hum, Se é onírico, sim, mas o que eu acho que representa melhor os nossos quadros são um contato com o mundo interno. O mundo interno, com o feminino, e que logicamente vai fazer a ponte com o social, como a Áurea estava falando, porque a gente vai começar a falar de medos, de liberdades, de opressões, né? Então acho que a Clarice tem isso muito, tem a angústia e o conflito muito presentes o tempo inteiro. E aí cada uma vai ao seu modo trazendo um mote, um momento, uma condição feminina para o público ir se conectando. Hoje teve esse momento muito sonho, né, que é uma das possibilidades, né, de contato com o mundo interno. Mas acho que se você me perguntar, para mim fica sempre muito isso: o conflito, as angústias, o desconforto, sabe? Tem um limiar de desconforto onde as cenas da Cláudia costumam acontecer. A gente, enquanto grupo, a gente tem essa dinâmica, né, com a criação da Cláudia, da gente pensar numa dramaturgia. A gente escolheu a Clarice Lispector, foi a sugestão da Cláudia, a gente foi debruçando na leitura da Clarice, e através dos textos da Clarice, das frases, das personagens, a gente montando as nossas personagens. E nessa atitude, vamos dizer assim, nessa criação de montar a sua personagem, coisas suas aparecem. Cada uma foi construindo assim, e coletivamente a gente vai trocando, a gente vai conversando, a gente já está junto há mais de 20 anos, 18, 20 anos juntas. Então a gente também tem essa coletividade, essa coisa amorosa de uma sugerir para a outra, de como a gente já se conhece um pouco, né, bastante até, uma ressoar e falar, não, vou fazer isso. Isso permitiu que essa fosse uma busca, que é misturada com medo, misturado com desejo, com prazer, com um monte de coisa, e surgir esse texto, surgir essa personagem. Muito bom. Vou pedir para a Fabiana continuar, porque ela está movimentando a cabeça aí. Sim, Fala aí. claro, obrigada. Estava até concordando, né, com várias coisas que a Áurea falou. É muito interessante essa nossa criação coletiva com a direção da Cláudia, porque agora, nesse momento que a gente falou do medo, né, é interessante ver como cada personagem enfrenta o medo, cada uma tem um medo diferente da outra, e como você vai interiorizar esse medo e como você expõe ele para as pessoas, de diversas maneiras. E muita gente na plateia acaba se identificando, né? Com muitas situações. Isso é bem interessante. No caso da personagem que foi criada para mim, a Sabrina, a gente tentou pensar em uma pessoa que estava tentando expor o medo, mas ela estava morrendo de medo de expor, para ver o que as pessoas vão achar desse medo, enquanto outras estão com medo de amar,
ela está com medo de ficar sozinha, e eu particularmente me identifiquei nessa questão de solidão e solitude, isso eu levo comigo sempre discutindo na questão da mulher, o que é ser sozinha e o que é se sentir bem com a solitude. Que isso é uma coisa que não é fácil aceitar e é difícil você encontrar um momento da sua vida que você fale, tá, eu estou super bem sozinha. Então, é dessa maneira que eu vejo como as coisas acontecem. Compreendo. Obrigada. E essa questão da solidão é muito atual, porque está mais presente na sociedade hoje do que quando eu era criança, por exemplo, que os avós moravam juntos e as casas tinham muitas pessoas e até empregados que moravam junto. Hoje, ninguém mais é empregado. Ficou muito melhor nesse sentido, né, de igualdade. Mas, por outro lado, levou muito, muito assim para a solidão. Os idosos, principalmente, né, vão ficando sempre sozinhos e escolhendo também ficar sozinhos. Não só os idosos, como os jovens. Há uma escolha, é uma coisa do momento, né? Não é só uma coisa assim, de não querer os outros, é uma coisa que está acontecendo atualmente. Então, a plateia se identifica com uma parte, com um personagem ou com uma parte de um personagem, né? Aí eu vou perguntar para a Rosa, então, o que ela tem um pouco para dizer. Com esse trabalho, eu tive a oportunidade de resgatar e de revisitar de uma outra forma, ressignificar esses textos que estão comigo há tanto tempo. A mesma coisa, um outro trecho que eu usei, também é um trecho que eu conheci de uma outra forma, não há tantos anos atrás, mas que marcou em mim, ficou impresso. E, de repente, eu tenho a oportunidade de trazer isso e compartilhar com tantas pessoas, e ver qual é o reflexo disso para as pessoas. Então, e esse trecho do apesar de é uma coisa que está muito atual, né? Porque apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Outro dia, né? Esperamos mesmo. E por falar nisso, em trazer algumas coisas, a Marta que trouxe as fotos, né? E aquelas fotos foram disparadoras de cena, assim, logo de cara, né? É incrível como uma foto que às vezes a gente tem lá, que a gente nem acha tão significativa, ou sei lá, mas teve um significado para você, com certeza, né? Fala um pouco sobre essas fotos, sobre tudo, Marta. Sim, Gelsi, obrigada. Como as meninas estavam contando, né? Tem toda uma criação que vai também de encontro com as nossas memórias, com os nossos registros afetivos, com a linha histórica mesmo da nossa identidade. Então, a minha personagem, ela buscou muito se alimentar nessas memórias, desde ali da adolescência e todo um caminho que ela vai percorrendo, até chegar nesse momento que, diante do contexto vivido, ela olha para si, olha para o contexto e começa a se perguntar, né? Assim, aonde cheguei? A interação com a plateia é muito interessante como isso se desdobra, como isso cresce. É impressionante, porque a gente joga o papel e naquele momento não é mais a Luísa, a personagem, mas é a atriz espontânea que está ali jogando o papel, que eu achei foi tão lindo, como você disse, Gelsi, a maneira que começou, né, o psicodrama público, Senhor Caxias em diálogo com Luísa, e naquele momento de acolhimento, aquele momento de que como chegar até aqui estando só. Então, foi tão gostoso esse início, e depois desdobrou para tantas interações. Eu acho que na verdade, a gênese do Gota d'Água está um pouco nisso, em trazer uma dramaturgia que alavanca algumas coisas, que desperta algumas coisas, para que a plateia se sinta convidada. Então, isso é sempre muito interessante. Muito mesmo. E como você disse, né, que você coloca uma cena e você está dando para o público. E na medida em que você dá essa história, essa cena, ela é colhida de alguma maneira parecida ou diferente, né? Você não sabe quem pega lá a história dele, né? Você deu.
deu, agora a história é de quem está pegando lá. E aí vou perguntar para a Rose como é que foi, você que estava lá, daquele lado, pegando as histórias, conta para nós. Nossa, eu fiquei muito emocionada hoje. Primeiro porque eu sou aficionada pela Clarice, e conhecendo um pouco, que eu tive a oportunidade de ver as aulas da Cláudia, pelo menos gravadas, né, de psicodrama esse bimestre, eu falei, eu tenho que estar lá, porque tem toda a sensibilidade dela nessa direção, juntamente com esses textos. E o aquecimento, para mim, já foi muito emocionante, lembrando a fala da Rosa sobre o livro Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, que é um livro que me tocou muito, e essa frase do apesar de, precisamos viver apesar de. Eu acho que teve um trecho, eu não me lembro falando sobre o casulo, é desse livro ou não, mas eu tenho a impressão de que que tem um momento que se fala de casulo, né, que foi lido um trecho. E assim, é como eu tenho me sentido nesse momento de pandemia, de isolamento. Então, isso foi por onde eu fiquei transitando durante todo o trabalho, que foi a personagem que eu entrei, né, de casulo, e estar me sentindo muito fechada, né? E com tudo que foi sendo vivido, com as cenas, que eu fiquei mais na plateia, eu não entrei, né? Mas que eu fiquei nesse lugar de contato comigo mesma, assim, de sentir esse casulo, de estar ali, que na verdade eu fiquei no casulo, porque as coisas foram acontecendo, mas só no final que eu fui me dar conta que eu estava vendo através do casulo. Porque eu achei muito interessante, porque no final eu estava criando uma cena nova. Isso apareceu, assim, de repente surgiu, emergiu uma cena nova para mim. Porque eu tenho me sentido num casulo, e quem está no casulo, uma lagartinha no casulo, ela não vê nada, ela está ali buscando a transmutação dela. E eu sinto que essa transmutação nunca vinha, não vem, não vem, não vem. E aí, assim, enquanto eu via as cenas e tudo que ia acontecendo, e eu ia deixando aquilo me afetar, no final, né, a Cláudia pediu para cada um fazer a sua cena, terminar fazendo a sua, né? E aí eu me vi fazendo a minha, porque eu estava fazendo antes o casulo assim, e aí eu me via fazendo assim, então eu estava vendo através do casulo, né? O casulo estava se abrindo. E aí eu me sentia assim, poxa, agora eu estou olhando o mundo através do casulo. Eu ainda não sou uma borboletinha, né? Mas eu olhei e falei, nossa, eu estou fazendo uma coisa que eu não estava fazendo. Sim. E como que isso foi sendo vivido de uma forma não mental. E tanto que no final, né, eu nem consegui pôr em palavras, né, nessa coisa da ressonância. Eu não sei o que dizer disso, eu sei que eu estou olhando. Agora eu estou interessada em ver, eu estou vendo várias coisas. E pudesse ter sido, tá elaborando coisas minhas através dessa doação desse grupo. Que você recebeu e doou também no final, porque quando você usou o seu corpo para exprimir alguma coisa, seus gestos, você fez uma figura que tinha uma plástica, tinha uma estética assim, fenomenal, muito bacana, ficou muito bonito, eu me lembro bem assim de como ficou a imagem, isso tinha um significado para você e ao mesmo tempo você estava doando. Essa imagem tinha significado para os outros, conforme cada um foi recebendo, né? Então, foi uma participação muito bonita, a sua, como de muitos outros que estavam lá. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom vivenciar essas duas coisas juntas, né? A criação cênica com a Clarice. Isso, muito bom. Então, Cláudia, o que você fala para a gente sobre a Clarice? Como foi a direção de hoje? As Clarices. Bom, então agradeço essas ressonâncias, né? Porque o grupo sempre ecoa, né, um pouco o trabalho. Acho que é interessante esse momento de entrevista, porque a gente processa algo do que foi o trabalho, né? Pensa a respeito. E a minha sensação é que a gente transitou muito quando você faz essa pista do onírico, né?
Como a gente já fez algumas vezes esse trabalho, e cada vez a gente olha de um ponto de vista, né? Então, hoje a gente olhou as personagens do ponto de vista do medo em relação à pandemia, ao confinamento, né? Eu quis propositalmente, né, experimentar sair do campo da produção gráfica, né, das imagens e de ressonâncias da linguagem, né? Começar um pouco com essa linguagem mais poética, né? Achei muito interessante, né? Que não sai do papel, né, da personagem, mas sai da poesia e depois volta do poético, né? Da construção de Clarice ou das ressonâncias e vai para depois para os personagens. A gente fez um outro caminho hoje por essa questão, né, da luz e da escuridão, da traição, do gosto amargo, para o confinamento, esse senhor Caxias aí, que era muito interessante, que, né, vai terminando a cena ali, ele fumando um cigarro, é muito interessante, né, aquela imagem, né, que vai queimando algo. Nossa, foi lindo aquilo, né? Começar com aquela cena foi pá, né? Podia ser a última, mas foi a primeira. Então, e terminar, né? Com a bola de meia, bola de gude, né? Foi lindo também, que volta para a criança, né? Que começa com a placa para onde está o amor, né? E termina com a criança, que eu acho que tem a ver também com o que a Rose diz, né? Que ela começa de um jeito e vai para um outro. Então, a gente aposta muito nesse deslizamento de cenas. Eu percebi uma coisa, que você trabalhou com silêncios também, com pedir que fechassem as câmeras, né? E outras horas pediu silêncios, e para entrar fazendo alguma coisa sem palavras, né? Isso daí também foi um caminho na sua condução, foi? Sim, que a nossa marca, né, do grupo, que é a gente conseguir furar um pouco os sentidos. E essa coisa de falar, mostrar e fazer silêncio entre um e outro permitia um acompanhamento. Assim, tinha uma música também, né? Tipo, então, que é um exercício também, né? Também, da direção. Psicodrama público muito agradável hoje e foi profundo, sabe? Eu acho que cada pessoa que trouxe sua cena, seu gesto, o que fosse, foi bem profundo e bem intimista também. Agradecemos muito a todos vocês que estiveram presentes, dirigindo, co-dirigindo, participando, co-participando, enfim. Muito obrigada a todos. Obrigada, Gelsi, pela condução. Foi linda também aqui. Obrigada, gente. Bora.